O que é essa ação livre do eu? O que é uma ação completamente livre da contradição, do conflito, desse impulso que se baseia, em geral, no desejo ou no medo? O que é uma ação livre do ego? Esse assunto, ele compreende a questão da atenção, esse natural estado de atenção sobre si mesmo. Isso é algo que elimina o sentido de um eu presente dentro dessa experiência. Alguns chamam isso de atenção plena e interpretam isso de uma forma muito equivocada, porque colocam essa expressão atenção plena como algo que você pode fazer, algo que, através de uma técnica, de uma prática, de uma disciplina, você pode realizar. O seu natural estado de presença, de consciência, de ver livre do observador, de sentir livre desse elemento eu presente nesse sentir, de pensamento livre desse elemento que é a ideia, a convicção, a crença de um pensador presente nesse pensamento. Esse é o natural estado de atenção plena. Nesse natural estado de atenção plena, não há esse elemento que é o elemento do eu. Nós vamos, nesses poucos minutos aqui, aprofundar isso aqui com você. Nossas respostas a esse momento, a esse instante, a algo surgindo, a algo aparecendo aqui, nesse momento, em nossas vidas, em geral, nossas ações, elas são ações que respondem a esse momento e têm por base o pensamento por trás delas. Então, são ações que nascem do pensamento. Nós temos que compreender, se queremos realmente descobrir o que é essa real atenção plena, como eu tenho chamado aqui no canal, ou como praticar a atenção plena, porque essa é uma questão para muitos, nós precisamos compreender algumas coisas. A expressão como praticar é porque as pessoas estão à procura de uma técnica, à procura de uma prática, à procura de um sistema para implementarem em suas vidas para terem essa atenção plena. Como as pessoas têm falado muito dessa expressão atenção plena, no sentido de algo que o eu faz, o ego faz, a pessoa faz, temos a ideia de uma técnica, de uma prática, de um sistema. Aqui, quando eu me refiro a essa atenção plena, estou falando desse natural estado de atenção plena ou plena atenção livre, naturalmente, do eu, do ego, e, portanto, livre desse elemento que é o pensamento, que é o pensador. A verdade dessa atenção plena é a presença da consciência pura, do ver puro, do sentir puro, desse pensar puro. E o que é isso? O que é esse ver, esse sentir, esse pensar, que aqui eu chamo de puro, consciência pura, algo livre do sentido de uma identidade presente? A consciência, como nós conhecemos, é a consciência mental e, portanto, é a consciência que tem por base uma estrutura de pensamento. Quando ela está presente, não há essa verdade desta atenção, desta plena atenção. Quando ela está presente, nós temos o movimento corriqueiro, comum, habitual do pensamento, dando uma resposta a esse momento através de uma ação, de uma fala ou de algum movimento
ainda centrado nesse eu, assim, dentro desse sentido de um ego presente. Esse estado de inconsciência é o que geralmente nós chamamos de consciência. Porque o sentido de um eu presente, de um ego presente, esse movimento que responde a esse instante com base no pensamento, é um movimento de inconsciência, ou, como eu tenho chamado aqui no canal, de consciência mental. Então, nossas respostas são em desatenção. Essa desatenção é esse movimento dessa consciência mental, desta consciência egóica. Isso é a ausência desta atenção plena. As pessoas têm alguns vislumbres desse estado de atenção plena e elas querem se voltar a descobrir uma técnica ou uma prática de temporariamente se verem livres desse sentido do eu, nessa atenção. Aqui nós estamos trabalhando com você algo diferente disso. Aqui, quando eu me refiro a essa atenção plena, estou me referindo a algo que nasce muito naturalmente quando há real meditação. Essa real meditação é a ciência da verdade daquilo que está aqui e agora. E essa verdade é aquilo que se revela quando o pensamento não está presente. O nosso pensamento, ele tem por princípio uma lembrança, uma memória, algo vindo do passado. O ser humano, ele vive numa condição psicológica interna e nessa relação externa com o mundo, assentada nesse princípio de identidade pessoal, de identidade do eu, desta inconsciência, desta ausência da verdade do seu ser. Então, nossas respostas sempre a esse momento são respostas conflituosas. Nossas respostas a esse momento presente, dentro desta condição que é a condição do eu, é sempre uma resposta inadequada, porque é uma resposta inconsciente, uma resposta que tem por princípio o modelo que é o modelo comum da consciência egóica. Então, nós estamos sempre numa relação, por exemplo, com o outro. Base dessa relação, a ideia que fazemos dele ou dela e que ela ou ele faz de nós. Então, nossas relações ocorrem dentro dessa inconsciência, desse formato, desta identidade pessoal presente, o que representa inconsciência completa, ou o que eu tenho chamado de consciência egóica. Então, não há uma resposta para esse momento sem o elemento do pensamento, sem o elemento dessas imagens que eu formo dele e que ele forma de mim, que ela forma de mim e que eu formo dela. Então, toda a nossa relação com o mundo, toda a nossa relação com o outro, toda a nossa relação com a vida, ocorrendo nesse formato, dessa forma, é uma relação naturalmente conflituosa. Não há presença, não há consciência. E por que a presença do conflito está presente? Ele está presente exatamente porque existe a ilusão de um eu se separando da experiência. E nessa separação, a relação ela é naturalmente inadequada. Ela não tem uma fluidez, uma beleza, que é a beleza natural da presença da consciência, desse puro ser, desta pura presença, desta pura consciência, desta ação livre de separação. Acompanhem isso. O nosso contato com o outro é na base de que eu estou aqui e ele está lá. Esse eu é um conjunto de imagens que tenho sobre quem sou e ele, para mim, é apenas uma ideia, uma imagem que também tenho dele.
ou dela. Nesse nível de relação, não pode haver outra coisa a não ser alguma forma de conflito. Não há um contato real com a realidade da vida como ela é, quando esse elemento de separação, que é o eu, tendo o outro como uma imagem presente. O que eu quero que vocês compreendam é que nossa vida, quando ela consiste nessa ilusão de alguém presente dentro da experiência, o mundo está presente para esse eu, que é o experimentador. Isto é a ausência desta verdade do ser, desta pura presença, desta pura consciência. Então, nesse instante, não existe essa atenção. O pensamento ele se move produzindo esta separação, produzindo esta ilusão, criando essa noção de alguém presente. Nosso trabalho juntos é descobrir a verdade sobre quem somos, a realidade do seu ser, a realidade de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Esse descobrimento é a atenção agora aqui. Olhar para esse movimento do pensamento, ou da sensação, ou do sentimento, olhar para essa experiência externa ou interna surgindo, sem colocar esse elemento que compara, julga, avalia, analisa. Essa comparação, essa análise, esse julgamento é algo que vem do modelo do pensamento, portanto, algo que vem do passado. Se isso está presente, temos naturalmente o conflito, porque não há essa fluidez, não há essa liberdade de ciência do que é. Nossas relações, elas são relações conflituosas, porque são relações que têm esse autocentramento do eu. A razão por detrás dessas relações são profundamente egocentradas. Não há amor em nossas relações. Não há paz em nossas relações. Não há liberdade em nossas relações. Há essa negociação, essa troca, essa visão particular desse eu, desse mim, com o outro. Então, o sentido de uma identidade presente está produzindo toda essa desordem, toda essa confusão, toda essa ausência de compreensão de verdade em nossas relações. O que é esse estado interno, completamente livre desse sentido do eu e, portanto, dessa imagem do outro? É o seu natural estado pleno de consciência pura. É a isso que tenho chamado de atenção plena. Portanto, não se trata de uma prática, de uma técnica, de um sistema para temporariamente você encontrar um certo alívio desse estado egóico, dessa pressão criada por esse sentido de um eu, que nessa relação com o outro está sempre, na verdade, centrado ele aqui, esse eu, esse ego em si mesmo, preso ao seu pequeno mundo e, portanto, em conflito com ele próprio e com o outro, porque não há amor, não há paz, não há liberdade. O nosso trabalho é para nos desvencilharmos dessa ilusão, desse eu. Então, não se trata de uma técnica ou uma prática para temporariamente nos vermos livres desse estado egóico. Tudo isso é parte dessa aproximação do autoconhecimento. Sem a verdade do autoconhecimento, aqui no canal eu tenho falado sobre esse autoconhecimento, a verdade sobre o autoconhecimento. Nós temos playlist aqui no canal trabalhando isso. Essa aproximação do autoconhecimento é aquilo que lhe aproxima de uma visão livre desse sentido egóico. E quando o ego não está, o sentido do eu não está, essa atenção
é a verdade da revelação pura daquilo que aqui está presente. Quando não há esse eu, essa autoimagem, esse autocentramento, essa ego-identidade, assim, o trabalho desta aproximação da observação do movimento do eu, essa observação do movimento desta ego-identidade, desse sentido de um eu presente, a observação desse próprio movimento, quando aprendemos a olhar para esse movimento, e esse olhar requer essa atenção, é essa consciência, é esse estar cônscio de si, é esse ver sem o eu, é esse sentir sem o eu. Quando não há julgamento, comparação, quando não queremos nos livrar do que estamos vendo, ou nos agarrar àquilo que estamos vendo em nós próprios, em nós mesmos, isso requer essa atenção completa sobre si mesmo, essa atenção completa sobre esse movimento, que é o movimento da mente. Isso não requer esforço, isso não requer qualquer volição ou desejo desse elemento que é o eu. Isso requer simplesmente essa intenção real, esse interesse real para observar a si mesmo, observar suas reações. Quando o medo surge, o desejo surge, o pensamento surge, a sensação, a emoção, o que quer que esteja surgindo é visto nesta atenção real sobre si mesmo, nesta plena atenção sobre si próprio. Quando há esse interesse profundo, essa intenção, essa alegria de se aproximar desse olhar, não há essa questão da emoção ou da sensação, é apenas a simples constatação, o fascinante interesse de olhar para isso, que acabo de chamar de alegria de se aproximar. Aqui não me refiro a uma emoção presente, a uma sensação ou a um sentimento presente, mas está nesse observar a si mesmo, nesse interesse de olhar para si próprio, agora aqui, essa forma de aproximação é a aproximação da real meditação. Olhar para todo o movimento do eu, olhar para todo o movimento da mente de uma forma vivencial, nesse instante, é quando esse olhar está presente, essa pura consciência está presente. Então se revela algo fora desse eu, desse ego, fora desse pensamento. Então esse é o nosso assunto aqui com você dentro do canal. Nós temos algumas playlists aprofundando isso aqui com você. Nós temos falado aqui no canal sobre esta atenção plena, sobre esta real atenção plena, assim como esta real e verdadeira aproximação do autoconhecimento e da real meditação na prática. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Nós temos também encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. A gente se vê no próximo, ok? Valeu pelo encontro. E se não há o experimentador, não há mais a experiência. Há o puro experimentar. Nesse contato, nesse instante, nesse momento, não há o tempo psicológico. Não há passado, não há presente, não há o futuro. Não há alguém